Bom, falando depois desse domínio holandês no Brasil, tá ok? O que vai acontecer? Agora, em 1654, vai ocorrer expulsão do Brasil de muitos judeus. E esses judeus, eles vão para a América do Norte e lá eles fundam a cidade de Nova York. Os Estados Unidos hoje é um país abençoado, eu falo pela maneira como ele acolheu os judeus. A Argentina, por exemplo, até coincidência, eu estava falando na aula de história da igreja, ela não é um país abençoado como o Brasil é um país mais abençoado pela maneira como a Argentina recebeu os anabatistas. Até hoje, a Argentina não dá direito ao anabatista de ser reconhecido como anabatista, como cristão, ok? A Argentina não dá esse direito. Se você, estou falando anabatista, as igrejas que batizam adultos, tá bom? Não batizam recém-nascido. Se você for para a Argentina, nasceu um filho teu lá, ele é registrado como católico. Então o Brasil, ele recebeu um pouco melhor, tanto judeu quanto anabatistas, ok? Tanto judeu quanto anabatista. Os argentinos, eles sempre foram antissemitas, tanto que vocês, se vocês verem documentários daquele canal History, existem documentários que eles perseguindo Hitler, existe a possibilidade de Hitler ter fugido para a Argentina. Eles mostram documentos até do FBI. Mas uma coisa eles têm certeza, que os judeus, os alemães da liderança do nazismo, que perseguia e matava os judeus, o país que melhor acolheu eles foi a Argentina. Olha só. E aí você vê por que a Argentina está nesse sofrimento hoje. Irmãos, a Bíblia diz, os que te abençoarem, eu abençoarei. Mesmo Israel, nesse momento difícil, tá bom? Se você abençoar Israel, você vai ser abençoado. Você pode escrever o que eu estou falando, né? O Brasil, ele teve um papel importante na história de Israel. O Brasil, inclusive, participando, né, presidindo uma Assembleia da ONU, que foi a Assembleia decisiva, né, para Israel receber o seu Estado. E diz a história que Oswaldo Aranha, o brasileiro que presidiu, ele trabalhou por essa causa. Com certeza o Brasil foi abençoado. Se você pegar na Segunda Guerra Mundial, você pode pegar quem era Argentina e quem era Brasil. A Argentina, ela era superior ao Brasil economicamente. Venezuela era superior ao Brasil economicamente, principalmente por conta do petróleo. Mas os dois países, a Argentina, ela era chamada assim de a Europa aqui nas Américas. Vai ver o que é a Argentina hoje. A Argentina sempre esteve do lado, né, dos nazistas. A história comprova que recebeu e protegeu os nazistas. Sempre esteve contra os anabatistas, ou seja, esteve contra os judeus também. Então, o que nós estamos vendo hoje é um resultado disso, irmãos. Por que Israel cresce tanto? Porque é o único país do mundo que se declara teísta, né? Nós temos um Deus que reina sobre nós. Nós não somos um Estado laico, tá bom? Nós temos um Deus, né, que governa sobre nós. Isso faz diferença. E você vai entender por que Israel hoje, em quase 80 anos depois da sua independência, 75 anos depois da sua independência, né, em 1948, né? Ok? 75 anos depois da independência, Israel hoje é o líder mundial de tecnologia. O país número 1 do mundo em tecnologia. As armas que Israel está usando lá, vocês podem procurar no YouTube as armas que Israel está usando agora nessa guerra contra o Hamas. Existem comentaristas falando dos tanques de Israel, o avanço tecnológico desses tanques. Por quê? Pode pesquisar também que você vai ver. Em 2013, Israel ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país número 1 em inovação tecnológica. O que significa isso? Ele vai dominar toda a tecnologia. Esse crescimento de Israel, irmãos, não tem outra razão. É o seu comportamento em relação a Deus. Tá bom?
Okay? O Brasil, por exemplo, falando agora em relação ao comportamento de Israel, no momento o Brasil, ele infelizmente é simpatizante do Hamas. Né? O Brasil ele tem diálogo com o Hamas. Os aliados do Hamas, que são o Irã, a Rússia e a China, são os atuais aliados do Brasil. Olha o perigo que nós estamos passando, irmãos. Vocês podem pesquisar, que vocês verão que esses são aliados. Inclusive, no momento em que o governo estava iniciando, teve um submarino atômico do Irã aqui no Brasil. Eu vi aquilo até como uma ameaça, porque eles estavam dizendo que estava podendo ter um golpe de Estado aqui no Brasil, mas teve um submarino, navios de guerra iraniano aqui no Brasil, uma coisa estranha. Tá bom? Então, o Brasil ficando contra Israel, olha, irmãos, a situação é do país ir caindo. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou do lado, apoiou a recriação do Estado de Israel, o Brasil se desenvolveu. Ok? O Brasil se desenvolveu. E ficando contra Israel, você vai ver nos próximos anos aí, infelizmente, a crise chegando no Brasil. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. No momento, o Brasil está sob maldição, porque o Brasil é contra Israel. O governo atual do Brasil, no ano de 2023, todo ele fala, entendeu, a favor dos palestinos e contra Israel. Mesmo essa, no momento, não sendo uma guerra Israel-Palestina. Mas eles fazem isso, tá bom? Porque os palestinos são reféns do Hamas. Não tem eleição lá desde 2006, porque o Hamas acabou com as eleições. Então, o Brasil tinha que decretar, isso é um grupo terrorista. O Brasil não faz isso. Por quê? Porque esse grupo terrorista é aliado do Irã, da China e da Rússia, que são aliados do Brasil. É essa situação que nós estamos vivendo. O povo de Deus tem que se juntar para orar, né? Porque essa situação é realmente perigosa. Tá ok? Bom, então, número 4, a expulsão do Brasil e fundação de Nova York. Em 1654, os portugueses expulsaram os holandeses do Nordeste. Fizeram a guerra, né? E conseguiram vencer os holandeses. E junto com eles foram expulsos os judeus, que tinham vindo em grande quantidade também. Alguns retornaram para a Holanda, mas outros permaneceram na América. Um grupo de 23 judeus fugiram para a América do Norte, onde fundaram a cidade de Nova York. Então, os Estados Unidos se desenvolveram, como eu falei para vocês, eu reforço, né? A forma como eles receberam os judeus, colocando na sua Constituição que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Ok? Então, esse comportamento deles fez também os Estados Unidos se desenvolver. Outro país também que acabou acolhendo bem os judeus foi a Inglaterra. Se vocês pesquisarem, vocês verão que foram famílias de judeus ingleses, donos dos grandes bancos ingleses, são todos judeus, que apoiaram a família, os ingleses, a coroa inglesa, tá bom? Na luta contra a Igreja Católica. Financiaram, assim como os judeus financiaram a vitória da Espanha sobre os muçulmanos, ela também financiou a Inglaterra. A Armada da Inglaterra, tudo nós temos histórico de financiamento de judeus. Se você procurar aí os grandes bancários da Inglaterra, você verá que foram judeus, tá bom?